Bem, então agora nós vamos passar a falar da tanatologia. Eu estava falando há pouco com a doutora Margarida, minha amiga de longa data, que eu ia iniciar com uma frase que quem me lembra sempre é minha esposa, né? Porque morreu um primo, que era também um grande amigo meu, e na hora que, na missa que nós fomos, né, teve uma missa, e o padre falou uma coisa interessante, que eu guardei para entender futuramente. Ele dizia o seguinte: vocês só terão resposta para todas as suas perguntas na hora da passagem de vocês. Então, muitas das perguntas que a gente tem, ele afirmou, embora eu possa botar, ou qualquer um de nós pode botar alguma dúvida, né? Mas que as grandes respostas que a gente quer somente na hora da nossa passagem para outra dimensão. E eu acho que isso aí é altamente motivante para a gente entrar nesse assunto que é tão escabroso e não deveria ser, né? Porque, afinal de contas, como eu disse quando estava anunciando que a palestra hoje seria da doutora Margarida, a morte talvez seja o último capítulo, pelo menos, da vida física, né? Ela faz parte da vida. Então, hoje nós vamos ter tanatologia, o desafio no enfrentamento da morte, com a doutora Margarida Maria Rocha Bernardi. Olha o Maria, eu sempre esqueço esse Maria. Ela é bióloga, enfermeira, especialista em administração em serviços de saúde pela UERJ, mestre pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, doutora pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, pós-doutora pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio. Atualmente é professora do Corpo Permanente da Escola Superior de Guerra do Ministério da Defesa. O que é ARI? Assessoria de Relações Institucionais do Ministério da Defesa. E acadêmica da Academia Brasileira de Medicina Militar, ABMM, diretora da Academia Brasileira de História da Enfermagem, USP, Abradenf, membro titular do Instituto de Geografia e História Militar do Brasil, experiências práticas e de docência na área de saúde, enfermagem, medicina, psicologia e serviço social, com ênfase em saúde mental, tanatologia, administração, álcool e outras drogas, e história da saúde militar. Trabalha nos grupos de pesquisa da ESG, UFRJ, UERJ e Unirio. Com os senhores, a minha amiga doutora Margarida Maria Rocha Bernardi. Boa tarde a todos. É um grande prazer ter vocês, porque eu imaginei que eu tivesse apenas uma pessoa, que o Coronel Ivan, ele me disse que tinha uma pessoa interessada na temática. Eu imaginei que só ela viesse, né? Então, eu estou muito alegre de estar vendo outras pessoas, né? Essa pessoa que eu estou falando, levanta a mão, por favor. Está olhando para trás por quê? Aquela senhora ali, ó. Pois é, eu vim especialmente te esperando. Eu vim especialmente para você. Então, eu estou assim no lucro, né? A minha filha esteve aqui fazendo a palestra há 2 semanas atrás, né? E eu vim como mãe, muito emocionada. E hoje estou vindo como professora dessa temática, mas a convite do Coronel Ivan Cosme. E o título quem deu foi ele, né? Porque ele falou, você não é especialista e tal. Vamos lá. Aí o título, o desafio é dele. Mas é o nosso desafio na data de hoje, né? Bom, essa temática, eu, na realidade, comecei a estudar, ou comecei a perceber que era importante falar disso quando pessoas foram, muito jovens ainda, faleceram perto de mim, e foram essas pessoas que me inspiraram a cuidar de quem está na sua fase terminal. A Alice Fournier, esposa do Coronel Fournier, na Vila Militar, nós fomos vizinhas, e Alice, aos 49 anos, com um câncer bastante agressivo, e ela acabou falecendo.
E eu aprendi muito com a Alice. Aprendi a cuidar, aprendi a rir, aprendi a aprender, né? E algumas coisas, anos depois, 40 anos depois, eu me lembro de coisas que eu aprendi com a Alice na última semana de vida dela. Eu estava lá, fiz companhia a ela aquela última semana, vim de Resende para isso. Ela disse assim para mim, sabe o que eu estava pensando? Eu acho que Deus não tem criatividade. Ele bota uma dúzia no mundo igualzinha. Fulana, que é igual fulana. E aí eu disse, nossa, como eu aprendi aquela semana antes da morte de Alice. E eu acho que o astral, depois eu fiz outra faculdade, fiz faculdade de enfermagem, já com esse olhar muito atento ao paciente terminal. E uma amiga minha de faculdade, muito jovem, chegou lá em casa um dia e disse assim, preciso te contar uma coisa. O que você pensa? Está grávida? Não, estou com câncer de pâncreas. E foi um câncer de pâncreas terminal, e ela ficou assim na minha casa, porque a família não conseguiu segurar, porque ela era muito jovem, e ela ia lá para casa. Eu disse, gente, olha só, eu não vou a químio com ela, mas ela fica comigo que eu cuido dela. E a gente riu muito nesses 2 anos e meio que ela durou. Primeiro que o médico disse que ela tinha 3 meses de vida. Quem é que diz que o outro tem 3 meses de vida? Deve ter morrido antes dela, que bom, né? Essa é a vantagem da pessoa dizer, você tem 3 meses de vida, é o poder da saúde. E aí ela durou 2 anos e meio. E é tudo muito relativo, né? O que é esse adoecimento e tal? E ela me chamava de amiguinha. Amiguinha, vamos fazer isso, amiguinhas, vamos fazer aquilo. E a gente fazia planos. E eu me lembro que foi um dia dos namorados, que ela ainda não tinha morrido, né? Nós fomos comer um rodízio de pizza. Entrou um casal, já com essa onda do celular, e o casal entrou sem se falar, sentou um de frente para o outro, e passaram zap um para o outro a noite inteira. Aí nós ficamos rindo deles, e assim, ela estava terminal, mas a gente achava graça de tudo, né? Falei, ela deve dizer assim para ele, eu te amo. Ele disse, eu também, mas eles não se olham, né? A modernidade do celular. Bom, então, é a ciência que estuda a morte. É necessário estudar. E eu me vi muito preocupada, porque eu já tinha a tendência de estudar, na medida em que eu convivia com 2 pessoas teoricamente terminais. Terminais somos todos nós. A gente descesse assaltado ali, atropelado, ninguém, uma balinha perdida, ainda mais no Rio de Janeiro, né, gente? Então, isso aí a gente não pode dizer quando será. Vai ser sempre. E a gente vai sempre achar que não está na hora, porque vai faltar o batom, vai faltar o brinquinho. E se eu tiver uma morta sem batom vermelho, eu vou estar muito revoltada. Porque eu aviso a todos, eu quero um batom vermelho para chegar, porque eu fui ao enterro de uma amiga, cheguei lá, ela com batom bege, eu falei, não, como assim ela de batom vermelho? Você não vai pintar. Eu vou pintar. Eu vou, porque a Silvia só usava batom vermelho. E aí a Silvia ali de batom bege, quem inventou essa história? Não, né? Então não dá. Então, assim, é o tempo, a vida é o tempo, né? E todo mundo vai acontecer isso. E, assim, eu me percebi querendo estudar isso. E tem um estudo grande de um pesquisador francês, e ele disse o seguinte, que os profissionais de saúde não sabem trabalhar com a morte. E não sabem. Como é difícil esse tema. Não é que eu gosto da morte, não, gente, também não é por aí, né? Mas eu sempre tive muita tranquilidade para falar com as pessoas sobre a morte e dar a notícia, sabe? Então, assim, eu sinto que os colegas têm muito receio. E aí, essa disciplina na universidade, eu coloquei, foi uma disciplina que eu peitei para ter e tal, durava 6 meses, eu não vou ficar 6 meses falando disso não, tá, gente? Ensinando a preparar o corpo e tal. E aí, quando eu fiquei aqueles anos com a disciplina, aí eu me aposentei, a disciplina acabou. Quer dizer, eu acho que não achava importante, né? Mas é isso aí. Tenho várias interrogações, como todos vocês. Eu digo para vocês o seguinte, a morte, eu sou contra. Ela não devia acontecer. Devia ficar todo mundo para semente, né? Então, essa já é o término da minha palestra. Eu sou contra a morte. Olha só a minha cara de animação, né, para a morte. Quero que ela venha, não. Bom, a morte, como um fenômeno físico, foi muito estudada, ela é muito estudada, ela é o término da vida. E cada vez a gente está tendo uma qualidade de vida melhor, a gente está vivendo mais. Eu me lembro que meu pai dizia assim, quando eu completar meio século de existência,
Meu Deus, eu já tenho sobrinho que passou do meio século. Né? Então, eu achava aquilo muito velho do meu pai, completar o meio século de existência. Olha só, a gente já passou disso há muito tempo. E, de qualquer maneira, é um mistério. Né? A gente evita tocar nesse assunto. Achei até muito corajoso o Ivan me chamar. Eu falei, Ivan, eu só vou ter aquela senhora. Mas aí vocês fizeram agradar meu coração aqui, vieram mais do que ela. Bom, na realidade, eu gosto muito de pensar na questão da vida como o rio e o mar. Né? O rio, ele começa lá em cima na nascente. Lindo, maravilhoso. A gente tem até uma demarcação da nascente do São Francisco. E a vida começa na nascente. E aí a gente vai vivendo. E vai vivendo e encontrando pedras, encontrando dificuldades, tendo que escapar daqui, escapar dali. Mas a gente vai cair no mar. Então não tem jeito. O mar dá medo para o rio. O rio tem medo do mar. A gente tem medo da morte. Mas a gente vai morrer. Né? Não tem jeito. Isso aí todo mundo tem a certeza disso. Estaremos lá. Eu acho que eu peguei esse dado de julho de 2023, que temos aproximadamente 8,04 bilhões de pessoas no mundo. Isso significa que nós somos um no meio dessa gente toda. E isso é muito bonito. A gente é único. Então, a gente é importante. Pra gente, né? Nós somos um no meio disso aí tudo. Antes de eu falar da morte, eu vou falar do sentido da vida. A gente precisa ser feliz. Eu digo o seguinte, felicidade não existe. Existem momentos felizes. Vamos tentar fazer da vida o mais possível momento feliz. Né? Porque a vida é assim mesmo, é uma grande gangorra. A gente vai construindo, porque a felicidade perfeita, ela não existe. Ninguém é feliz o tempo inteiro. Né? Mas a gente vai procurar ser feliz em momentos felizes. A gente tem um espaço-tempo. Nós entramos e temos um tempo. Todo mundo tem um tempo. E esse tempo vai chegar. Claro que a gente quer que ele chegue cada vez mais longe, mas eu quero também, eu faço algumas exigências. Eu não quero ficar maluca, caduca, não quero, né? Aí, tem uma hora que eu vou ter que escolher. Então, eu convivi com pessoas brilhantes. O Dr. Bessa, que eu estudo a Segunda Guerra Mundial, ele faleceu com 102 anos e meio e lúcido. Então, eu quero isso, né? Lucidez. Aí eu fico dando aula, enchendo o saco de todo mundo, porque eu quero chegar lá lúcida. E nós temos que saber que a gente é impermanente. A gente está aqui hoje, amanhã pode não estar. E nós somos zeladores das nossas vidas. A gente não é dono de ninguém nem de nada. Bem que a gente gostaria, né? Eu, por exemplo, adoraria ser dona dos meus filhos. Para poder... Detesto Khalil Gibran. Vossos filhos não são vossos filhos. Eu detesto ele. Meus filhos são meus filhos. Mas eu não posso fazer nada, né? Porque a gente é zelador. A gente não é dono. Mas eu também tenho dificuldade de não ser dona. Eu queria, pelo menos, ser dona dos meus filhos e do meu neto. Existem alguns obstáculos à felicidade. Emoções que a gente não expressa. Isso comigo não dá. Eu fico falando, a pessoa que me aguente. Emoção sem expressão vira depressão. E, para mim, a pior doença, a pior... Olha que eu trabalhei em emergência, eu conheço muito do INCA, eu dou aula no INCA todo ano, falo sobre a história da oncologia no Brasil, mas não tem doença pior para mim do que a depressão. A depressão mata. Ela é a pior. A emoção mal expressa vira confusão, né? Sai todo mundo na pancadaria. E aí a gente tem que dosar essa questão. Obstáculos à felicidade. Emoções não expressas. Eu não falo. Eu não... E a emoção mal expressa também, né, sai na brigaiada. Obstáculos à felicidade são fracassos. A gente tem uma pedra muito maior do que a gente consegue carregar. Vamos tentar carregar aquela pedra que a gente consegue carregar. Porque senão fica difícil. A gente começa a ter uma ilusão de que vai conseguir carregar uma montanha. Não dá, não dá. Então, eu me lembro, quando eu terminei o doutorado, foi um momento assim, difícil, pessoal na minha vida, minha mãe doente, enfim, outras coisas acontecendo. Aí um amigo meu disse assim, olha só, você fica sonhando que a sua tese vai ser um estrogonofe. Se acostuma que é um arroz e feijão. E ponto. Eu falei, isso aí. Arroz, nem chegou arroz e feijão. Arroz com ovo
tá bom demais, né? Que a gente, às vezes, quer uma coisa muito maior do que pode estar fazendo naquele momento. E nem ficou assim, só ninguém me convida para falar da minha tese. Que eu tenho doutorado em HIV, mas eu sempre me ofereço, as pessoas agradecem muito a temática e não me convidam. Então, eu estou aqui lançando um desafio para ver se eu venho falar do HIV aqui no Clube Militar. Já vi que o Ivan não gostou da história. Mas não vai me convidar. Bom, a gente tem expectativas que também são inadequadas. A gente se engana ou a gente se desengana? A gente se ilude ou a gente se desilude? O outro. A gente tem a dependência do outro. Por que eu sou feliz por causa do outro? Por que eu tenho que vigiar o outro? Quando eu descobri que eu não tinha controle sobre o outro, eu fiquei mais feliz. Eu tenho dificuldade para ter controle sobre mim. Às vezes eu falo demais, né? Mas eu antes achava que eu podia controlar o outro. Gente, ilusão. E esquece que vai perder tempo na vida. O outro, dependência e rivalidade, né? A gente acaba brigando com o outro, dependendo do outro, não dá. Um obstáculo à felicidade é a dificuldade para perdoar e ser perdoado. A gente tem muita dificuldade para fazer isso. O maior e pior desafio de todos os obstáculos é o apego. A gente acha que é dono, a gente não é dono de nada. A gente não é dono de nada. Vocês conhecem essa parábola do homem no deserto? Eu acho essa parábola muito interessante, ela me ensinou muito. Uma pessoa via, né? Estava no deserto morrendo de sede, morrendo de fome, morrendo de tudo, e ela viu esse oásis. E ela falou, será que ele existe? E chegou no oásis. Mas ele chegou com tanta vontade de beber aquela água, que agarrou a água e a pegou. E aí continuou morrendo de sede igual, porque a água escorreu pela mão dele. Ele chegou e falou, não, e fez assim no oásis, a água também escorreu. Aí ele parou e pensou, como é que eu vou conseguir beber essa água? Assim, que a água entra, eu consigo beber e ela sai. Então, é uma forma que eu tenho de amar, né? Uma mão em concha é amor. Então, gente, não adianta ficar colado no outro, apegado nas coisas. E, assim, a minha filha, quem veio aqui, ela disse assim, ela saiu do Sudão com uma mochila, com quase nada. E ela disse, eu aprendi a me desapegar. Muito. Ela aprendeu a se desapegar. Às vezes ela fala, mãe, desapega. E agora ela fala de verdade. Porque ela disse, o que eu mais senti, tem uma foto dela com uma família que morava perto, agora a guerra continuou, e a última notícia que ela teve foi a família, uma foto da família olhando para trás, e a família também saiu da casa, ela não sabe deles. Aí quando eu falo qualquer coisa, reclamando, né, do preço do arroz, ela diz, mãe, olha só, eu não sei onde a família está. Desapega. Então, é meio por aí, né, gente? Tudo é fugaz, nada é definitivo. Nada. A gente está aqui hoje, amanhã a gente não vai estar. Se hoje a gente está curtindo o momento, que legal, né? Então, tudo é fugaz. O que é morrer? Né? Morrer, de acordo com o dicionário, é um verbo neutro que não exprime ação. Estou lá, morto, chapado. Mas o estado é o fenômeno, não sendo ativo e, entre outras coisas, deixar de viver, falecer. A gente traz aí do dicionário, né, Aurélio Buarque de Holanda, muito obrigado, mas a gente nunca fica muito satisfeito com as pequenas declarações. Bom, a morte é ultrapassar o espaço-tempo para conseguir chegar ao final da vida da melhor forma. E o que é a morte? Para a medicina, perda da capacidade do organismo de funcionar como uma unidade biológica. Acabou, as células da vida morreu. Para o espiritualista, passagem para uma outra vida. Tem retorno? Não tem retorno? Eu não tenho resposta. Se vocês tiverem, me passem, porque aí eu vou conseguir fazer uma palestra melhor. Outro dia que me chamarem. Eu não tenho resposta. Desde a criação, o homem é muito preocupado com essa questão da morte, né? E o ser humano, no sepultamento dos homens de Neandertal, era em posição fetal, com alimentos e utensílios, porque ele podia ressuscitar e já tinha alimento do lado e algumas coisinhas ali para ele poder se virar. Desde a criação, o homem é um ser espiritualizado
E no Egito, né, 5.000 anos antes de Cristo, eles também enterravam em posição fetal, porque achavam que ele viria para uma nova vida. Então, vamos enterrar em posição fetal, isso é histórico. A morte, gente, ela nivela os homens. Não interessa que eu tenho isso, tenho aquilo outro, eu morro igualzinho. Né? Eu valho tanto quanto. E a gente é devolvido para a Mãe Terra. Eu trouxe esse pequeno vídeo, bem pequeno mesmo, que eu editei até com o Carlos Dias, sobre a morte. Eu acho essa frase de Sócrates perfeita. Gente, E aí, para dizer para vocês que a morte é discutida há muito tempo e por muitos filósofos. Então, temos teorias e teorias da morte. Algumas muito interessantes, né? E outras nem tanto, mas é muito discutida na filosofia. O ser humano tem necessidade de entender, tem necessidade de conversar, até ter necessidade de a gente estar aqui nesse momento pensando nessa coisa que todos nós vamos passar. Né? Então, vocês vieram aqui por uma razão. Começamos a morrer no momento que a gente nasce. Nasceu, não tem escapatória da morte, o resto vai acontecendo pelo caminho. E a filosofia apresenta uma série de pensamentos. Eu achei muito interessante quando eu pensei assim, quando a gente vai dar uma palestra, será que eu indico um livro, né, para as pessoas, as minhas amigas que fazem curso com a gente lá no PSEG, a gente tem livro dos... Aí eu falei, vou procurar. Gente, esse livro está na internet por R$ 9,99. Ou seja, ninguém quer falar da morte nem comprar, porque R$10 para comprar um livro é muito barato. Né? Então, esse livro do Sêneca, sobre a brevidade da vida, a gente encontra por R$ 9,99. Olha só que coisa, nem o livro da morte é caro. Apressa-te a viver bem e pensa que cada dia é por si só uma vida. E aí, coitadinho, R$ 9,99, não dá nem R$10 o livrinho dele. Então, nós temos aqui os nihilistas, que acreditam que a morte é o fim completo do homem. Acabou, morreu, ponto. Os não nihilistas, como Sócrates e Platão, acreditam que a morte não é o fim completo do homem. O corpo físico morre, mas a alma permanece. Então, quando a gente está... essa semana, eu estava até falando com o Coronel Ivan, o meu cunhado, Marcos Pertigão Bernardes, e a Cristina estão lá em casa, vieram de Brasília. Aí a Cristina falou assim, eu vou tomar Coca-Cola com cerveja, como o meu falecido sogro. Nosso sogro morreu há 50 anos atrás. No momento que a Cristina traz o nosso sogro para a mesa do jantar, ele não morreu. Ele está ainda no nosso coração. Né? E o niilismo é uma concepção filosófica baseada na ideia de não haver nada depois. Né? Aí temos aí o Sócrates, que ele tem uma visão muito espiritualizada. A alma, para ele, é imortal. A pessoa morre, mas a alma continua. Indo para um lugar depois.
é nesse lugar que a alma pode alcançar o seu autoconhecimento e sabedoria. Isso foi Sócrates. Há quantos anos atrás ele já escreveu, ele já falou sobre isso. Platão traz, então, que ele adianta as ideias de Sócrates, né? Eles entendem que a positividade do pensamento, isso é muito interessante. O que é importante é a pessoa ser positiva no pensar. Faz toda a diferença. É o que eu disse, eu convivi com essa pessoa de 102 anos e meio, que faleceu ano passado, era de uma positividade enorme. A minha filha, antes da minha filha ir para o Sudão, ele disse assim para ela, o que você quer na volta do Sudão? O que a gente vai comemorar? Ah, vamos comemorar isso, isso, aquilo. Ele já teria 103 anos. Ele não viveu para comemorar a volta dela. Mas ele tinha planos. Então, eu acho que isso é um grande segredo, né? O bom humor, a positividade. Epicuro foi um filósofo grego, ele a busca do prazer e da felicidade como o fim do homem. Um dos primeiros a tentar entender a morte. Ninguém consegue, né? Mas ele dizia que não se deve temer a morte, pois quando ela acontece, você já não está mais nem aí, né? Você está lá, morta e tal, o que torna o ser humano incapaz de sentir dor ou qualquer outra emoção. Ele quis diminuir o sofrimento associado à morte. Montaigne também fala somente a filosofia era capaz de preparar o homem para a sua morte. Ninguém prepara, nenhum filósofo. Vocês estão preparados para morrer? Eu não. Né? Não, ainda tem muito que viver, tem que ver neto casar, neto ter filho, bisneto. Jesus acende, eu fico só sonhando. Mas ele diz, né, escreve que sem essa preparação nos tornamos vulneráveis e temerosos. Aí eu não me preparo, não. É inevitável, mas eu não vou ficar me preparando. Ninguém merece. Arthur, né, acreditava que a morte apenas cessava a existência do corpo físico e não da nossa essência. Eu acho Arthur maravilhoso. Eu também acho que quando a gente está falando de alguém, 40 anos depois eu estou falando da Alice Fournier, que foi uma moça sábia, morreu jovem. Adriana Fratani, que também morreu jovem. Estou falando de duas pessoas que me inspiraram no dia de hoje para estar aqui. Eu acho que elas não cessaram. Elas estão aí, ainda dando exemplo, lembrando da gente. O medo da morte não era causado pelo fim da vida, mas sim a destruição do nosso organismo, já que o ser humano dá mais valor ao corpo do que à sua essência. Muitas vezes é isso mesmo, né? A gente tem que parar para pensar nisso. Rousseau, a alma resiste muito mais facilmente a mais vivas dores do que a tristeza prolongada. Ou seja, a depressão é a pior doença, né? A gente traduz aí Rousseau com o seu pensamento. A vida após a morte é um mistério da humanidade. As religiões buscam explicar a realidade do pós-morte. Cada religião tem a sua forma de olhar, a sua forma de pensar. Cada um de nós tem alguma coisa sobre esse assunto, né? Céu, inferno, noção do bem, noção do mal, reencarnação, não reencarnação. A ideia de karma, que é a lei universal, e a gente até costuma brincar com isso, né? Ai, você só pode ser meu karma. Eu tinha um amigo muito querido, ele faleceu na Covid, e ele dizia, vai, Iemanjá, volta para o mar, que você está enchendo meu saco. E a gente vivia brincando com ele, que ele toda hora dizia que a gente estava trazendo Iemanjá para o trabalho. Ele morreu no trabalho, cuidando das pessoas, morreu de Covid. E aí tem o juízo final nas religiões do cristianismo e do islamismo. Mas tem um lugar aí, né, um lugar no mundo em que a morte é muito engraçada. Nós estivemos lá na Frida Kahlo, né, assistindo lá no posto 6. É uma comemoração da vida e da morte, aquela exposição da Frida Kahlo. Então, o mexicano, ele tem toda uma dinâmica diferente, é uma festa considerada patrimônio de humanidade pela Unesco, reúne familiares e amigos para celebrar a vida. Tem um caráter diferente, a morte é um estado e nada definitivo. A data que vai entre o dia 31 de outubro e 2 de novembro ela é comemorada. Nesse período, os laços que ligam o mundo, eles acham que naquele período os seus mortos vêm visitar.
vem visitar no dia 31, normalmente é morto criança, e no dia 2 é o morto adulto. Não sei por que essa diferença, né? Mas os povos mesoamericanos que habitavam o México e a América Central também faziam uma comemoração até no mês de agosto. Agora ficou muito certo que é no mês de outubro, novembro. Estamos perto dessa comemoração. Morrer não encerrava definitivamente sua existência. Os mortos eram enterrados com roupa, joias e todos os seus pertences. No Rio de Janeiro, se a gente enterrar alguém com joia, vão abrir, vão tirar a joia. Então, gente, não adianta que essa moda não dá para colar aqui, né? Vai sem joia mesmo, porque até a aliança tem que tirar. Eu me lembro que meu pai não tirava aliança nunca. E aí, quando ele faleceu, eu tirei a aliança do dedo dele, ficou para mim, e hoje ela anda no dedo da Gabriela, né? Porque eu digo, papai, dessa vez não dá. Ele reagiu até a assalto por causa da aliança dele. Mas dessa vez vai ficar com a gente. Senão vão abrir aí o cemitério e ainda vai dar ruim. Quem morre realmente? Isso cabe uma reflexão, né? A morte física é conjunto das funções da biologia. Nesse caso, teremos a morte absoluta. Morreu, está ali, né? Fim da existência. Aí temos a morte moral, conjunto de regras de conduta consideradas válidas. É um cidadão que goza de um bom exemplo, de prestígio numa sociedade, ele cai, comete uma fraqueza e cai em desgraça, ele sofre a separação e preconceito, e ele perde o sentimento, né? Uma morte que não deixa rastro de sangue, mas deixa esse cara muito mal na fita. Se ele for carioca e governador, ele consegue, a morte moral dele consegue existir, né? Não é tão profunda, porque nós temos que ser estudados. Nós, cariocas, temos que ser estudados, porque a gente tem governador com morte moral que está aí, né? Inclusive o Cabral, em Copacabana, ele tem até seguidores da ginástica que ele faz, ele está fitness, sem a tornozeleira. Quer dizer, o carioca não dá nem para matar dessa forma. A morte moral da gente com raiva e tal. Daqui a pouco estão todos eles soltos, maravilhosos, Rosinha, Garotinho, todo mundo aí, quer dizer, nós cariocas temos que ser estudados, né? A gente ainda reelege essa gente. Então, quando eu pensei assim, eles estão tendo uma morte moral. Brincadeira, no Rio de Janeiro não dá para ter, não. E a morte espiritual, né, é a pior morte que o ser humano pode enfrentar, ninguém mais lembrar da pessoa. É uma morte imaterial, quando ele está separado de Deus, aí é uma morte muito discutida pelos religiosos. A morte espiritual pode ser vencida desde que você converse com Cristo, na hora de ir embora, você se arrependa. Então, é o terceiro tipo de morte, né? Toda a humanidade tem sido afastada da presença do Senhor pela queda do Adão. Então, é a terceira morte, que é a morte espiritual, que nem todo mundo acredita nessa morte. Eu acho que aqui no Rio de Janeiro, nem na moral a gente acredita, né? Bom, teoricamente, a gente estuda a morte e os 5 estágios. Então, essa psiquiatra suíça, famosa, e ela traz os passos da 5 estágios da morte mais adoecida, em que você tem o primeiro estágio, eles não acontecem sempre assim, eles podem acontecer, aceitar, depois deixar de aceitar, ele pode ir e vir. Mas são a negação e o isolamento, isso não pode estar acontecendo. A raiva, porque justo eu, logo eu, porque a minha amiga, porque essa pessoa tão boa. Então, eu vou negociar, deixa eu viver mais um pouco, até meus filhos crescerem. Eu tive uma grande amiga que ela teve câncer também jovem, e ela queria os 15 anos da filha. E, realmente, não sei como a Rita conseguiu chegar aos 16 anos da Marcela. A gente, não é possível, muitas sequelas, mas ela chegou aos 15 anos da Marcela. Então, ela negociou ali, né? Teve um poder de barganha o tempo inteiro para conseguir chegar aos 16 anos da Marcela. Eu estou tão triste, por que eu tenho que me preocupar com qualquer coisa? E a aceitação, ok, vai ficar tudo bem. Mas esses estágios, eles podem ocorrer em forma diferente. Tá? São estágios clássicos da morte, mas pode ocorrer em momentos diferentes. A morte faz parte do ciclo de vida. Todo mundo está aqui, todo mundo um dia não vai estar. O céu e o inferno é discutível, né? A gente tem aí
A morte, aí eu tenho alguns pensamentos de alguns autores que eu gosto muito. A morte é uma impossibilidade, que, de repente, se torna uma realidade. Abrindo o antigo caderno, foi que eu descobri, antigamente eu era eterno. Não que eu esteja com medo de morrer, apenas não queria estar lá quando isso acontecesse. O Idiale. E eu me lembro que eu tinha uma professora, eu fui aluna do Colégio Pedro II. E essa minha professora era meio esquisita, tanto que ela se matou. Era meio esquisita. E ela deu uma tarefa. Gente, eu era uma menina do ginásio, ainda sou do tempo do ginásio. Você também, Ivan, não esconde não, né? A gente do tempo do ginásio. E uma tarefa que ela deu foi ir ao São João Batista procurar lápides. Naquele tempo a gente ia com o nosso caderno, né? E eu nunca me esqueço de uma lápide que eu encontrei. Foi mau filho, mau marido e mau pai. Não deixou saudade. Em bronze. Em bronze. Olha, gente, eu era uma garota. Esse foi odiado. Esse foi odiado, né? Então, pode ter sido, não, mas a mãe também estava junto. Mau filho, mau marido, mau pai. Estava todo mundo junto, né? Então, eu nunca me esqueci. Que eu falei, mas como? Esse foi o capeta, né? Em forma de gente ali. E o Woody Allen, eu gosto muito dessa fala dele. Eu também acho que eu não quero estar lá, não, Woody Allen. A morte não é algo que nos espera no fim. Ela é companheira silenciosa, que nos fala com voz branda, sem querer aterrorizar, dizendo sempre a verdade, convidando a sabedoria. Vamos ser mais sábios na vida, né? Porque todo mundo vai morrer. Pelo menos vamos deixar boas lembranças. Todos ficamos menores com a morte. Quando o espírito humano parte, leva com ele a substância vital. Então só fica o corpo inanimado, que é o menor de todas as coisas que nos fazem humanos. Quando eu estava fazendo pós-doutorado na Unirio, o Arnaldo Nisquier, ele se tornou honoris causa. E uma das minhas tarefas no curso era receber essas pessoas, trabalhar essa questão. E eu falei assim para ele, muito me emociona lhe ver, porque a última vez que eu lhe vi foi um dia muito triste para mim. Foi a morte do meu pai. Ele foi da turma do meu pai na Escola Superior de Guerra. Aí ele me disse assim, quem é seu pai? Aí eu falei. Ele disse, um alto, gaúcho, espírita kardecista, nós apelidamos ele de santidade. 27 anos depois da morte do meu pai. Então, meu pai não morreu, né? Ele lembrava de um colega de escola, da Escola Superior de Guerra. Então, eu fiquei assim, muito emocionada. Então, eu digo, a morte é isso, papai não morreu, está aí, né? E aí a gente tem o maravilhoso Guimarães Rosa. Todo mundo fala da morte, né? Eu fui catando aí para trazer para vocês. O correr de vida embrulha tudo. A vida é assim. Esquenta, esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. O homem nasceu para aprender tanto quanto a vida lhe permita. A vida é feita de poucas certezas e em muitos dá-se um jeito. Penso que quando chega o momento da vida da gente, em que o único dever é lutar ferozmente por introduzir no tempo de cada dia o máximo de eternidade. Que sejam momentos eternos, né? Como dizia Vinícius de Moraes, enquanto dura. E a colheita é comum, mas o capinar é sozinho, gente. Eu digo isso para os meus alunos, né? No trabalho de conclusão de curso lá da ESG, tem uma da aeronáutica, esse ano ela chora muito. Eu digo, querida, você tem que capinar sozinha. Vamos terminar esse curso. Vamos embora lá. Mas, em alguns momentos, a gente tem que capinar sozinho. Gosto muito dessa frase, desse homem genial. Nenhum homem é livre se tiver medo de morrer. Quando ele não teme mais a morte, então ele está livre para viver. Martin Luther King, né? E eu concluo para vocês dizendo que a morte... Gente, eu sou contra. Quero não. Igual o Woody Allen. Vou estar uma morta ali triste da vida. Mas, assim, o que eu posso fazer, né? Vocês vêm para aqui me ouvir, dizem assim, essa maluca deve ter uma receita. Eu não tenho receita, né? Eu sou contra a morte. Mas eu faço assim, eu não deixo de ir ao enterro. Meu pai ia muito ao enterro. E a gente ficava, papai, dá um abraço na fulana, dá um abraço. Quando meu pai morreu, eu falei, agora quem tem que ir ao enterro sou eu. E vou. Porque eu acho que eu vou ao enterro de todo mundo. Eu fui do pai do Carlos, nem me conheciam. Lá no cemitério tinha uma, sei lá o quê. Peguei meu metrô e fui. Sabe por quê? Ninguém gosta de ir. A família precisa de abraço. Eu vou.
Na pandemia, o Daniel, que é aquele doutorando lá do nosso curso, né? O Daniel é aqui do clube também. O Daniel perdeu 3 avós assim no período da pandemia. E eu me lembro que a minha filha, aquela boazinha que veio aqui, não é tão boazinha assim, não. Ela estava trabalhando, ela ficou morando comigo na época da pandemia, e morreu a avó dele. Eu me preparei para ir para o enterro. Quando ela entrou, vai aonde? Eu falei, para o enterro, mas você não vai mesmo. Aí a minha filha me prendeu em casa, coisa de louco. Aquela pandemia deixou todo mundo enlouquecido. Gabriela passou a chave na porta, não vai. Como eu não vou para o enterro? Eu tenho que ir para o enterro, eu fico muito nervosa com o enterro de não ir. Aí, não, eu vou, eu tenho que abraçar a família. Aí eu falei, tá bom. Mas eu perdi mais uns 3 amigos na pandemia. Eu fugia de casa. E eu ia. Eu fui na pandemia e dei abraço em todo mundo lá, mais ou menos de longe, tal, aquela pandemia enlouqueceu todo mundo. Mas, gente, assim, é uma necessidade que eu tenho. E aí as minhas amigas falam, Deus me livre, você adora o enterro. Eu não adoro o enterro. Eu adoro abraçar as famílias que perderam alguém. Então, eu deixo para vocês, assim, eu continuo dizendo que eu finalizo que eu sou contra a morte, tá? E eu digo, eu trouxe um material que eu gosto também, que é o que eu faço na hora da morte, quando os pacientes estavam terminais. Muitas das vezes eu chegava do lado do leito, não tem que dizer, dá para abraçar? Vamos abraçar. É bom um abraço, né? Então, eu trouxe para vocês um abraço, para a gente terminar aí
eu vou confessar uma coisa para vocês. O Ivan, quando começou, porque assim, os amigos faziam isso com a gente, né? Eu tinha outras coisas para falar, e devagar, o Ivan já me conhece. Aí ele falou, você tem tantos slides, você vai assustar todo mundo. Aí eu saí meio que correndo. Então, agora, eu estou aqui à disposição de vocês, a gente voltar para qualquer coisa que eu tenha deixado. Fiquei com muito receio do Coronel Ivan Cosme me tirar de cena antes da hora, né? Para esse assunto que não é muito agradável, mas ele que convidou, tá, gente? Ele foi descobrir que eu estudava isso, que eu dava aula disso. E eu vim com muito carinho falar isso com vocês e fiquei tão feliz que não veio só ela. Vocês todos acalentaram meu coração. Então, eu acho que a receita que eu dou é a morte. Sou contra, muito. E eu faço a teoria do abraço. Eu acho que... eu não tenho o que dizer. Eu abraço. Eu abracei na minha vida profissional. Abracei como professora. Eu abraço. Porque a gente não tem que falar, nem o que fazer. Tinha uma aluna, ela levava a filha dela deficiente para a sala de aula. Era um amor daquela mãe para aquela menina, a menina muito deficiente. E ela ia para a sala, ela estava sempre com a gente. E a menina veio a óbito, como esperado. Ela sobreviveu muito mais por amor daquela mãe. E quando eu encontrei com a mãe, né, para variar, eu fui ao enterro, e eu não tenho o que falar, eu abraço. Eu acho que o abraço, a gente abraça que deixa o outro sem graça, mas abraça, porque é a única coisa que a gente tem que dizer para o outro. E a gente está cada vez mais distante do outro, né? É um cumprimento assim, ainda mais com a pandemia. A gente só faltou para ter continência, né? Com medo de tocar o outro com a pandemia. Virou o melhor cumprimento você fazer, como eu nem sei fazer continência, mas eu quase aprendi, né? Que a gente ficou enlouquecida. Então, como eu gosto de abraçar, eu fico com medo, que eu digo, as pessoas têm medo da gente agora, depois do período pós-pandêmico, que eu abraçava muito mais do que eu abraço agora. Eu digo, sabe lá, essa doida chegando aqui com qualquer negócio para cima de mim, vai ver que ela tem aí um, né, N1N1, H1N1, alguma coisa assim. Então, eu parei de abraçar menos. Mas eu acho que eu fico muito consolada. E eu acho que o abraço consola. Então, eu espero que essa pandemia realmente deixe a gente sem lembrar, para a gente poder fazer a receita que eu tenho para dar. E, assim, eu não sei se eu corri muito, mas a culpa é do Coronel Ivan Cosme. Fácil, né? A gente passar para o outro. Obrigada. 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 Só no final. Isso aí. Gostei. Gostei. Não, mas quando eu cheguei, eu dei um abraço nela. Bom, quem deseja fazer pergunta? Caramba. Peraí, calma. Olha, eu discordo do que você disse sobre Gibran. Teus filhos não são teus filhos, são filhos da ânsia de viver. Vieram ao mundo por ti, mas não te pertencem. E eu tenho um depoimento pessoal, mas isso é outra história. Eu tive uma outra coisa, também queria falar, uma coisa pessoal. Nunca tive depressão, sempre fui do tipo bem... E aí, há pouco tempo, tive depressão, custei a descobrir o que era. E todo mundo me chamava de louca alegre. Eu digo, ai, que saudade. E aí a gente vai procurar tudo, né? E fui procurar, encontrei uma pessoa maravilhosa que me disse assim, o que a senhora tem? Aí eu disse assim, dificuldade de envelhecer. E aí a outra pessoa, bem mais superior, falou assim, o que a senhora tem? Aí, já em nível espiritual. Aí eu disse assim, eu tenho dificuldade de aceitar o envelhecimento e, consequentemente, a morte. E aí a pessoa me disse, até fica emocionada, não é uma questão de aceitar, porque você não pode negar, é uma questão de se conformar. E eu estou aqui me conformando com esse ar-condicionado, que eu tenho alergia. Essa é uma das coisas. Olha só, a minha avó dizia... Eu tinha uma madrinha muito vaidosa, né? E a minha avó dizia uma coisa sempre para minha madrinha. Flora, você não quer envelhecer? Deus, eu detesto envelhecer, não quero envelhecer. Aí a minha avó falava assim para ela, então morre. A minha madrinha tinha horror de envelhecer. Aí o conselho da minha avó... Ai, porque eu quero e faz plástica daqui, dali...
Flora, você não quer envelhecer? Não, então morre, porque a única forma de não envelhecer é morrer. Eu já me acostumei, eu já estou morrendo há muito tempo, porque vou fazer o quê? Tem jeito, a gente fica velho. Encontro o sujeito, era tio da minha filha agora tem 40 e tal. Ô tio Ivan, horrível. Né? Aí a gente demonstra quantos anos a gente se conhece. Não, que a conhecia desde criança. Ela diz que uma das grandes dificuldades dela como militar é encontrar com os coronéis e chamar de coronel. Ela dizia, vem o tio primeiro, aí eu dou uma segurada e tal, mas é difícil. Oi, doutora Margarida, é muito bom vê-la divertida, conversando, porque na ESG é quietinha, sentadinha. Aí eu vou jogar mais confusão, porque eu vejo assim que certas pessoas têm conexão, e como a Terra é nada no universo, e a gente não sabe o que veio fazer por aqui, eu acho que toda essa trajetória de vida não se perde. Não. Em algum momento vai para algum lugar, e a gente não sabe... porque é o mistério da vida. Mas tem que ter alguma coisa, porque nós não somos nada. Não é possível, olha a Terra para o universo. E eu venho aqui, passo um tempo, e aí, para onde vai toda essa trajetória? Tem que estar em algum lugar. Dizem até que Cristo não era daqui, né? Ninguém sabia nada dele. Ele veio, passou um pouquinho, se mandou. Então, é o seguinte, eu só queria dizer isso, que eu estou muito feliz de vê-la tão divertida, apesar da morte. Obrigada. Pois é, porque lá na ESG, como a gente coordena o curso, às vezes tem algumas situações tensas. Ontem eu estava num congresso com Portugal, no 2º andar, e o curso acontecendo lá embaixo. O coração estava assim disparado, que a gente tem a responsabilidade, né? Mas eu já fiz palestra lá, agora que eu estou de coordenadora. Isso. Mas assim, divertida. Foi uma morte divertida. Que bom, antes isso, né? Porque não tem jeito, todo mundo vai estar lá. Eu prometo que eu irei no enterro de vocês ou vocês no meu, tá? Não! Quero gente. E olha o batom vermelho. Eu já estou avisando, hein? Já estou avisando, Ivan. Eu quero. Mas eu sou contra a morte, então vai ficar difícil. Professora Margarida, eu estou extremamente emocionada. Foi um grande dia na minha vida. Mexeu muito. Nós temos muitas coisas em comum. Pedro II, a ideia de Deus, tudo isso em comum, e me emocionou muito bem, fez muito bem a minha vida essa palestra. Muito obrigada eternamente. E vocês também fizeram muito bem a mim, porque eu só estava contando com uma pessoa. Eu estou tão feliz com essa plenária. Inclusive o doutor Ernesto, né, que é da Academia Brasileira de Medicina Militar, eles me dão muito apoio, né? Obrigado, doutor Ernesto, de ter vindo. Ele foi diretor de hospital, de grande hospital da gente e tal. É um orgulho ter. Achei que era só ela, né? Então veio mais o doutor Ernesto também. Já administrei empresas públicas e privadas. E por que eu estou falando isso? Pela experiência na área de pessoal, treinamento e desenvolvimento. Quantas pessoas vão na área de medicina de suas empresas com essas problemáticas, inclusive a que o professor passou, resultando nessas patologias? O que a senhora passou para nós foi com uma tranquilidade enorme. E nós precisamos, aliás, o mundo precisa falar mais sobre a morte, porque morte não é um bicho de 7 cabeças. E a tanatologia está aí para ser vivenciada, para ser aprendida nas escolas, sim, nas famílias. Parabéns. E eu queria agradecer muito a vocês e dizer assim que eu quero dar um abraço, né? E agora, nesse momento, eu tenho feito a popularização da ciência, porque eu acho que quem pagou para eu estudar foi o povo. Então, tudo que eu faço faço um vídeo, tanto que o meu depoimento ontem para Portugal foi em relação a isso. Tudo que eu pesquiso, eu divulgo. E aí, nesse QR Code, é uma coisa que é um cardápio, né? Eu sou velha, então eu cheguei adoro um cardápio papel, né? Aí eu cheguei, um garçom me ensinou. Aí eu falei, nossa, que legal. Aí eu peguei um mestrando, né, o Carlos Dias, falei, Carlos, olha só, se tem o cardápio
daquele restaurante, cadê o cardápio da gente que faz a palestra? É um direito de vocês que nos assistem saber o que a gente tem produzido. Então, a ideia é essa, eu não sei, olhando o celular, né, como é que faz e tal, e eu estou à disposição mesmo, quem quiser contato, meu telefone, porque eu sempre agradeço a todo mundo que eu ter estudado, graças ao povo, né, que pagou por isso. Como você colocaria o que o Chico Xavier disse? Nós espíritas não temos medo da morte, nós temos um certo receio do momento da morte. Eu acho que é o momento da fraqueza, né? Que na hora H, a Adriana, essa minha amiga que morreu muito jovem, com câncer de pâncreas, já perto do falecimento dela, ela tinha uma expectativa de vida, o médico do INCA falou em 3 meses, ela durou 2 anos e meio. E nós fomos ao hospital, onde ela passou mal na minha casa, aí nós fomos, e uma médica muito inexperiente, ela falou assim, eu tenho câncer de pâncreas, e a ideia é que eu opere, faço uma esterectomia e tal. Eu não tinha chance, foi uma ideia dos médicos, mas ela era muito inteligente. E aí a médica disse assim para ela, mas você tem 42 anos, você não quer mais ter filhos? Ela disse, eu queria era viver. E eu aprendi ali, né, naquele momento, eu acho que essa médica aprendeu para o resto da vida dela também. Que ela estava preocupada com o útero de uma mulher com câncer de pâncreas. Ela falou, eu quero é viver. Então a gente tem medo, até Chico Xavier teve, por que a gente não vai ter? Né? Afasta de mim esse cálice. Muito por aí. Olha só, eu teria milhões de perguntas, mas vou ficar só numa. A matéria, já é matéria no meio acadêmico, tanatologia, porque eu vejo que na psicologia, na filosofia, ainda existe tabu em falar desse tema. O tabu é muito grande. Pois é. Quando consegui... Eu quero saber como disciplina no meio acadêmico. Já é matéria de faculdade de enfermagem, de medicina, em psicologia que eu saiba não, em filosofia também não. Eu consegui colocar na faculdade, mas ela acabou sendo uma disciplina eletiva, que o aluno faz se ele quiser. E aí eu agradeci a cada aluno que entrava em sala, que bom que você está aqui, que delícia. E a gente falava durante 6 meses. Eu aprendi muito com os meus alunos, porque eram 6 meses em que a gente também dava aula prática de preparação do corpo, né? Que não é o caso, claro. Mas foram 6, assim, eu lutei, eu fiquei 3 anos dando aula dessa disciplina. Eu saía na faculdade convidando todo mundo. Quer fazer e tal. E eu ia conquistando, para a gente discutir as religiões, mas aí é uma disciplina muito grande. Eu fui embora... Não. A ciência é outra coisa, mas até, olha, não havia, a gente fazia... eu fiquei 3 anos, quando eu fui embora, eu ainda me aposentei, dei subsídios a quem me substituiu, não sei e tal, a disciplina morreu. Então, assim, esse estudo da França é um estudo longo, em que eles dizem que os profissionais de saúde são mal preparados para lidar com a questão da morte. Todos nós, né? Temos muita dificuldade. Eu trabalhei com emergência. As pessoas perdiam braço, perdiam perna. E você tem dificuldade de lidar com a perda. É difícil. Alguém quer? Eu não sei como é que vocês vieram, a gente tem que dar graças a Deus. É o Ivan que consegue convencer vocês. O Ivan é ótimo. O Ivan vende na central, qualquer coisa, até o tema da morte ele vende. Ele me vendeu, eu só tinha uma. Tá, obrado. Bom, deixa eu fazer uma colocação aqui. Eu vou começar a partir de 2 coisas que terminaram aqui. Uma é que como é seu nome mesmo? Cláudia. Falou, ela é aquela única. Era só você, Cláudia, que bom que você veio. Eu sabia que eu ia só te falar para você. Mas olha só, ela falou do Vou te tabu. dar um abraço. Falou do tabu. Realmente é um tabu e vai continuar. Porque nós temos muito apego, que é outra coisa que ela falou, ao material. Para nós nos desprendermos do material e pensar que pode haver alguma coisa a mais, ou no campo espiritual, o que seja, eu não estou entrando no fator religião. Entendeu? Eu sempre falo aqui, né? Estou naquela pílula. Tem uma amiga minha que diz que eu sou de uma persistência canina. Eu sou. Entendeu?
eu acho que a gente tem que começar a até aproveitar as coisas. Lembra que eu falo do telescópio? Até uma senhora aqui que falou a respeito de quanto a gente é pequeno nesse mundo. Mas mesmo assim a gente não vê à toa. Então tem que ter. Tudo aí está nesse contexto aí. Então isso é uma coisa. Agora, quanto ao despreparo para lidar com a morte, eu vou citar um troço que me doeu muito. Vocês podem imaginar, eu vou falar do meu melhor amigo que ela conheceu, o Cruz. O Cruz era tão amigo meu que a gente olhava um para o outro e fazia assim, era um discurso. Da mulher dele, está viva ainda, a Sueli, ter ciúme de mim. A gente se entendia, ciúme no sentido de que, pô, a gente se entendia que era uma... Ainda bem que era sempre pro bem. Entendeu? E o Cruz pegou aquela doença, esclerose lateral amiotrófica, que é verdadeira sentença de morte. Tu vê que eu estou meio brabo, né? Que a última palestra também foi o diagnóstico de uma doença sem cura não é uma sentença de morte. Né? Foi a palestra anterior. Né? Mas o Cruz pegou essa doença, eu acompanhei ele até o final. No final a gente conversava, ele chegava na minha perna e desenhava letra por letra o que ele queria me falar. Isso foi no domingo anterior à morte dele, que foi num outro domingo, se eu não me engano, numa segunda-feira, terça, um negócio desse assim. Pois bem, naquela fase que estava de descobrir o que o Cruz tinha, e depois eu fui entender, eu que era muito íntimo dele, ver coisas anteriores, que já, como disse o senhor, a gente não pode deixar passar nunca um sintoma. Né? O Cruz engasgava, lá longe, muito antes de saber da doença. E quando veio a notícia da doença, um dos que deu a notícia foi o irmão dele, médico neurologista. E simplesmente ele falou, aí que a gente viu o despreparo, né? O irmão médico neurologista falou, infelizmente você tem 6 meses de vida. Olha, nem um cavalariano dá notícia assim, né? Entendeu? E o Cruz durou 3 anos e meio. Parece que aquilo ali deu uma força. O Cruz, ele já foi no apelido. Ele brigava com a doença. E aí entra outra coisa que o senhor falou, né? Aquele que se entrega vai rápido. Então, se tem algumas coisas... Quem está citando aqui um resumo, né? Esse assunto é mais sério do que talvez a maioria dos assuntos aqui que nós tratamos. Porque ninguém está livre dele. Ninguém vai escapar dele. Você não escapou de nascer e não vai escapar de morrer. Então, a gente quer agradecer a minha amiga, Margarida, né? Eu estou que nem a tua filha com tio ou coronel. Se eu falo de doutora, se eu falo de Margarida. Então, eu quero agradecer em nome do clube, em nome de todos esses aqui que estão, além da Cláudia, te prestigiando. E tenha certeza que, no mínimo, vai ser um peteleco na orelha da gente, para a gente pensar nisso e ver com mais tranquilidade. Nem que a gente comece a procurar qual é o caminho que vai poder nos dar mais paz diante do momento final. Que ele vai vir, vai vir. Né? Então, vou te entregar mais um diploma. Mais um diploma do clube. Porque ela já veio aqui umas 3 ou 4 vezes. E peço mais uma salva de palmas para a doutora Margarida.